Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Ingrid Kelly Michel. Sobre a juventude e a infância dela. A gente vai começar falando sobre como que era o namoro antigamente. Namoro. Bom, eu sou de uma família de origem alemã. Todos nós temos por costume, por um pai muito rígido e uma mãe mais ainda, super protetores, e junto com essa proteção uma rigidez muito grande. Eu devo dizer que eu apanhei muito, inclusive por causa dos meus namoros. Todos que eu achava que eram bons para mim, meus namorados, coisas assim, os meus pais achavam que não era o que eu deveria optar. Uns até mesmo por motivos de, como é que eu vou dizer assim, não aceitáveis para as filhas deles. Mas o namoro em si, deixa eu ver, isso foi lá em 1900 antigamente. Eu me correspondia muito com meus namorados, porque eu morava numa cidade, hoje é cidade, na época nem era cidade, era interior de Cachoeira do Sul, e os namoros eram assim, por carta, por bilhete, e as cartas levavam muito tempo para chegar, não tínhamos o e-mail, não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos Messenger, não tínhamos nada de tecnologia, então era carta. Tanto que o meu marido atual escrevia. Eles vinham me visitar domingos, papai e mamãe na casa, papai e mamãe, bonitinho. E segunda-feira ele já chegava e já escrevia uma carta para mim. Aí ficava, quer dizer, me deixava domingo e segunda escrevia para a carta chegar a tempo de ele me visitar domingo de novo. Então era uma coisa muito, tinha que ser rápido, senão ele chegava antes que a carta. Muitas vezes acontecia isso. Os namoros de infância, eu não tinha namoro de infância. Eu estou falando desse namoro de agora, já com 18 anos de idade. O meu primeiro beijo de namoro, foi depois de 4 meses que eu já começava a namorar mais firme. Então foi uma coisa assim mais formal, né? E mesmo assim não foi um beijo de língua. Era muito cuidadoso, muito sigiloso e com muito a vergonha ainda estava em mim, sabe? Mas foi normal, foi tranquilo. Não teve problema nenhum. Eu acho que esse namoro, assim, depois disso, depois do beijo, acho que oficializou mesmo, sabe? Foi uma coisa que, tá, somos namorados. Mas depois de 4 meses de namoro. Então o namoro era bem rígido. Muito rígido, muito. Dificilmente a minha mãe me deixava sozinha com meu namorado, sabe? Sempre tinha alguém, quando me deixava sozinha um pouquinho, deixavam, mas eles assim, ó, eles davam uma voltinha de vez em quando, eles nos deixavam sozinhos, iam até a cozinha ou até o quarto, faziam aquele corredor para dar uma controlada. Mas já não era tão rígido, mas ainda tinha um controle. Eu acho que a palavra não era rigidez, era controle sobre o namoro. E a vista de antigamente para agora? Aí eu acho que tá, eu tenho uma palavra, vulgaridade. No tempo do meu namoro, eu acredito que era uma coisa mais emoção, mais sentimento, sabe, era mais íntimo o negócio, assim, não sei explicar. E hoje, eu vejo as gurias contando com quantos ficaram por noite, sabe, poxa, eu não quero ser pejorativa, eu não quero ser preconceituosa, mas chega a ser uma coisa assim, olha, bem vulgar, sabe? Eu não me sentiria limpa nesse sentido. Eu acho que eu não me sentiria digna depois de ter uma pessoa só pra mim. Bem isso. Eu acho que a vulgaridade do namoro não é mais namoro. Transformar em ficar, né? Eu acho que ficar não... Fica com uma pessoa só por um bom tempo, conhece. Não porque ficar uma noite com 3, 4 não conhece ninguém. Não sabe se é namorado, se não é, e não se preocupa com isso. Eu acho que vulgaridade no namoro foi vulgarizado. Agora a gente vai passar para a parte das festas. E como é que eram as festas antigamente? Bom, Jennifer, assim, ó, eu fazia parte de um grupo muito elitizado em gosto de festas. Eu era do estilo
de músicas do rock. Então as pessoas tinham uma visão muito negativa de quem curtia rock, né? Então mas eu sempre gostei, meus amigos eram do mesmo estilo. As nossas festas eram os bailes, onde nós íamos sempre com alguém mais velho ou alguém da família junto, e lá nós ficávamos, tipo agora, em grupos, não ficava na mesa com meu pai e minha mãe, mas era mesa, sempre os bailes com mesa, comprada, tudo. Mas a gente ficava nos nossos grupos, a gente ficava conversando, de vez em quando nós tínhamos o a petulância de beber alguma coisa, mas isso eu estou falando em as festas 17, 18 anos. Antes eu não ia em festa nenhuma. Eu fiz meu ensino médio fora, né? Fiz magistério fora da Paraíso, onde eu morava. Então, quando eu vinha, eu morava em Porto Alegre, e foi lá que eu adquiri esse meu gosto pela música mais rock. E quando eu vinha para Paraíso, os meus amigos também, a gente nucleou isso. Mas as festas, geralmente 3 horas, meu pai sempre dizia, não vai varrer o salão. Então eu não podia ficar por último de jeito nenhum, tinha que chegar em casa mais cedo, eu cuidava isso. Principalmente por respeito a eles, não ia... Mas as festas eram bem divertidas, assim. Eu acho que era o momento que nós mais nos soltávamos, assim, eram nas festas. Ou era uma quermesse, as festas que eu falo assim são os bailes maiores, né? Ou era uma quermesse de igreja, uma festa de... E aí sim, não tinha, era só conversa mesmo. A gente se reunia e conversava, e como eu fazia parte do grupo do rock, a gente ouvia uma música, nem a metade tão alta que nem agora, mas a gente ouvia uma música legal assim. E a vista de antigamente para agora, quais são as comparações? Eu vou ter que te falar em suposições, tá? Eu não vou à festa hoje em dia, dificilmente. A não ser casamentos, uma coisa mais formal, ou 15 anos, exato. Festa assim, Mas o que eu vejo, o que me preocupa muito é que para se divertir, tudo tem que estar vinculado ao álcool. É raro, não digo impossível, mas é raro alguém se divertir, que eu vá até mesmo os 15 anos, que é uma coisa bem mais formal, os jovens, bem jovens, com um copo de cerveja ou sei lá mais o que eu não tenho nem noção. Eu tenho 2 filhos, um com 24 e outro com 22. Nenhum deles bebe nada de álcool, nem junto com os amigos, nem sozinho, nem nada. Isso eu acho que foi uma educação assim bem que eu passei, das que eu recebi, que eu passo para eles. Agora a outra pauta é sobre a infância. Como que foi a tua infância? Bom, eu fui criada no meio de rapazes, meninos, gurizinhos mesmo. Então eu andei muito de bicicleta, levei muito tombo, subia em árvores, pescava muito, brincava de carrinho. Eu não me vejo só brincadeiras mais ao ar livre, brincadeiras de correr, de pular, de saltar. Dificilmente eu ficava dentro de casa. Sempre gostei muito de ler. Eu ia muito na casa do meu primo, que tinha várias revistas de bis, e ele ia, porque ele não podia sair dentro de casa, ele ia brincar comigo de algum brinquedo, né, de carrinho, e eu dava uma fugidinha e já ia ler meu gibi de novo. Mas é só brincadeira de mais ao ar livre mesmo, assim, mais de brincar manual. Não tinha hoje, que nem... Já vou passar para tua pergunta, né? Em comparação a hoje, eu vejo muito pouco criança hoje brincando. Eu vejo eles conectados. Eu sou uma analfabeta ainda na área de tecnologia de computação. Bem que eu queria saber mais, mas me preocupa que as crianças mesmo de hoje, não desenvolvam a coordenação motora deles, a física, a ampla, aquela que precisa que eles saltem, pulem, gritem. Tanto que eles vêm para a escola e o pessoal reclama de tanta bagunça que eles fazem, tanto grito, tanta conversa.
é o único momento que eles conseguem um pouquinho, porque daí não tem internet para eles, é a hora que eles fazem extrapolam um pouco o físico deles, não é só. E fala da educação que tu recebeu em casa. A educação que eu recebi em casa, aprendi muito. Se me perguntarem se eu já bati nos meus filhos, não. Mas não porque eu seja totalmente contra. Tem horas assim, olha, Jennifer, não é, espancar é uma coisa, bater, para com isso, Jennifer. Olha, castigo. Eu recebi muito, eu apanhei muito, mas estou muito bem aqui. Como diria minha mãe, estou forte, gordinha, bonita e rosada. Eu fui fazer magistério em colégio de freira. Então a rigidez, os cuidados que eles tinham em preservar os filhos era muito grande. Eu acho assim, ó, respeito. E se o respeito, e eu conheço primos meus amigos que tinham, além do respeito, medo dos pais. Tá? Eu nunca passei com estágio de medo, mas eu sempre respeitei, porque os meus pais me tratavam dentro do limite de carinho, sabe? Eu ficava com, se eu fizesse uma coisa errada, eu me julgava mal, sabe? Eu ficava me sentindo muito mal por ter desobedecido meu pai e minha mãe. Da minha mãe não me lembro ter apanhado, do meu pai sim. Mas tô legal, quanto a isso não tenho, não foi uma coisa assim de fim do mundo. Acho que eles me educaram da melhor maneira que eles sabiam, porque eles eram analfabetos, né? Mas eles tinham uma noção de família. Era o respeito, o amor, o carinho, uma miscelânea legal disso. E eu acho que tanto que eu me sinto bem com isso, tanto que eu também consegui repassar para meus filhos respeito e carinho. Eu espero que eles sigam isso, perpetuem essa dosagem de respeito e carinho que eu recebi e que eu passei para eles. E o que tu me diz se comparar a educação de antigamente? A comparação disso? Eu acho que os pais não estão tendo tempo para os filhos. E eu não estou julgando os outros pais, eu estou me botando junto nessa. A gente trabalhando demais, a gente está pensando que tem que garantir um futuro bom para eles, mas a gente está esquecendo de garantir eles para esse futuro, sabe? Eu, pai, mãe, como falando família, corro atrás do financeiro para não faltar nada de físico para eles. Mas eu não sei até que ponto a gente deixa um pouquinho de emoção, de sentimento, de carinho. E isso, eu vejo muito isso agora, sabe? Chegar em casa, ler um livro, chegar em casa, sentar. Primeiro que os filhos não têm tempo pra gente, estão no computador. Segundo, a gente chega, liga a TV, está tão cansado que a gente quer desligar um pouquinho. Eu acho isso muito, muito preocupante. Os filhos não têm mais tempo para nós e nós não temos mais. Foi cômodo esse acordo, que a gente não fez acordo, mas o acordo começou a se firmar, né? Bom, eu fico no computador, não te incomodo, e tu fica na TV e tu não me incomoda. Eu não sei se tem dias que todo mundo conversa com os filhos ou vice-versa. É bem complicado esse caso. Eu acho que aí está o desrespeito para com os pais. Eu vejo crianças berrando, xingando, ofendendo, dizendo nome feio para o pai e para a mãe, e os pais não reagem quanto a isso. Os pais estão achando normal o vocabulário bem negativo, vulgar, até mesmo para tratar com eles mesmos. Eu não gosto e não aceito isso. Acho que precisa ter, sabe aquilo que eu falei, aquele conjunto de um acordo entre respeito e carinho. Tu não pode fazer com que o teu filho tenha medo de ti, mas tu tem que fazer com que ele te respeite. Tu ainda é mãe, tu ainda é pai, e isso às vezes quer dizer, para com isso. Esse meu posicionamento pode ser até antiquado. Tá? Eu nasci em 1965, boa parte, tu não tinha nascido ainda, não tinha, quer dizer, óbvio que não, né? Mas a minha infância, quando eu passei por isso, tu não estava nem aqui ainda. Então é um tempo, eu sempre digo, em 1900 antigamente, não era assim. Tá? Aí geralmente o pessoal que me ouve dizer isso, nossa, tanto tempo, não faz tanto tempo assim.
Eu não me sinto velha, eu me sinto com bastante experiência, tá? Eu acho que essa experiência está me ajudando a enfrentar muita coisa de hoje no meu dia a dia como pessoa. E agora eu quero que tu me fale sobre a escola. Como que era a escola de antigamente? A escola. Bom, para ter uma ideia, já deu para perceber pelo vídeo que eu falo bastante. Imagina essa hiperatividade numa sala de aula. O meu professor tinha uma régua de madeira desse tamanho. Quando eu incomodava muito, ele mandava botar a mãozinha na classe e pá, assim. Eu nunca fiquei atrás da porta de castigo, mas já fiquei sem recreio. Já levei reguada na mão por causa de conversa. Se eu sou favorável a isso, de jeito nenhum. Não sou. Agora, eu acho que o professor, a escola, precisa ensinar limites. E os pais precisam aceitar esses limites impostos pelos professores. Porque o que está acontecendo? O professor de hoje em dia não está dando aula. Ele está tentando educar, fazer com que o filho do pai e da mãe lá fique sentado, saiba ouvir. Isso não é professor que ensina. O professor tem que pegar e dar aula, dar conteúdo, ensinar conteúdo. A educação está junto, mas ela não pode ser o princípio, a base de uma sala de aula. Hoje em dia tem professor que não consegue transmitir nada, não consegue interagir com o aluno porque ele passa, digamos, uma aula tem o quê? 50 minutos? Ele passa mais ou menos 30, 20, sei lá, tá? Fazendo com que o aluno ouça ele primeiro. E não, como é que vai aprender? Não vai aprender. E o pior é que tem pais, quando o aluno chega em casa reclamando que o professor chamou a atenção dele, tem pais que ainda acham que o professor não deveria ter usado sua autoridade, entre aspas, para conseguir dar sua aula. É bem complicado. A escola de antes era muito rígida, muito, demais. Fazia com que tu conseguia, claro, tu dava um pio, tu ficava sem castigo, tu levava uma reguada. Eu acho errado isso, sabe? Esse rigor todo. Mas eu acho errado o aluno de hoje chegar numa sala de aula e não ter intenção de aprender nada. E o professor tem que mendigar a atenção dele para que ele consiga dar sua aula. Isso eu acho errado. Sabe, são dois erros. Mas tem professores maravilhosos. Tem professores assim, ó, que com respeito consegue dar sua aula numa boa, e eu parabenizo esses professores e digo assim, ó, que bom que ainda existe alguns assim, tá? E pena que cada vez mais os alunos tenham menos respeito pelos professores. E sobre a formação dos professores, assim, o que tu acha de antigamente para agora? Bom, Jennifer, eu me formei em 89, 88, sei lá, faz então tempo. Te apresenta. Tá, eu posso colocar minha formação profissional? Muito bem, eu sou professora, eu me formei em 85 no magistério, depois eu fiz uma graduação fiz um curso de inglês, fiz uma graduação em letras, sou professora, já trabalho em sala de aula há uns 28 anos, por isso que eu acompanhei toda essa evolução, ou não existe devolução, essa decadência no sentido de nível de ensino. Passei por vários governos que priorizam isso, daí vem o outro, tira aquilo fora, bota aquilo. A educação não é um joguete político. A educação tem que ser vista com bons olhos e não politicamente. Se fosse um órgão apolítico, acho que seria bem melhor. Eu acho que é isso. Me formei em Caxias do Sul, fiz magistério em Porto Alegre, no Colégio das Irmãs, que nem falei. Depois fiz minha faculdade em Cachoeira, hoje UBRA, e fiz o meu pós na Unisc, de ensino e metodologia de ensino de língua e literatura. E gosto muito, muito do que eu faço. Se eu pudesse, eu trabalho manhã, tarde e noite. E se vocês estão tirando pedagogia, é uma pena que a gente não consiga valorização financeira.
para conseguir manter uma família, tu tem que fazer que nem eu, trabalhar manhã, tarde e noite, senão tu não... E isso prejudica as minhas correções, o meu desempenho até mesmo do aula de noite. Chego no último período, já não sei mais nem direito como é que eu estou ali parada ensinando. Só que tu entra numa sala de aula, aquilo flora. Tu esquece o teu lado financeiro, tu esquece o cansaço de 3, 4 escolas. Eu tenho só 2, tá? Mas aí tu dá aula. Os alunos fazem que tu esqueça aquilo e tu vai. Adoro muito dar aula. Eu não sei se eu não vou adoecer quando me aposentar. Então tá, era isso, eu acho, e te agradecer por ter Foi um prazer. se disponibilizado para fazer isso pra gente. Muito Foi um obrigada. prazer. Bom curso para vocês, tá, Gurias? Obrigada.